A partir do versículo 21, nós vamos ler a mensagem aqui. Os irmãos vão se assentar e nós vamos ouvir o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Diz assim, o título: Jesus defende a sua missão e autoridade. A mensagem começa dizendo: de outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. E dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto meu Pai, vós porém fazeis o que viste em vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram ele: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Até aqui, irmãos. Amém. Vamos completar aqui até o versículo 47. E Jesus continuou: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então vamos terminar a mensagem aqui. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. A igreja diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho, vamos ouvir a mensagem aqui agora. O que Deus tem para nos dizer. Irmãos, a palavra de Deus nessa noite vai nos falar muito ao coração de Jesus e da sua palavra. A Bíblia diz que havia um questionamento por parte de algumas pessoas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que no título aqui da mensagem, na minha Bíblia está escrito: Jesus defende a sua missão e autoridade. Jesus, ele trouxe uma missão para cumprir na terra, a missão de trazer o evangelho da salvação e de morrer na cruz, se tornar o salvador da humanidade. E Jesus cumpriu essa missão dele com muita autoridade, mas ele precisou defender essa autoridade. Se bem que ele não precisava provar nada para ninguém. Quem acha que Jesus precisa provar alguma coisa para alguém? Se ele é o Filho de Deus. Mas ele é humilde, e muitas vezes
ele suportava as afrontas das pessoas, porque ele trouxe uma palavra, e tudo que ele fazia para que as pessoas entendessem a revelação dessa palavra, para que, entendendo, eles pudessem então se arrepender e serem salvos, porque esse é o objetivo de Deus com a palavra. Então a Bíblia diz que Jesus, ele falou para aquele povo que estava discutindo com ele, questionando a ele, a autoridade dele, ele disse: eu vou retirar de vós, e vocês vão me procurar, mas vocês vão perecer no vosso pecado, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte: eu estou aqui com vocês, fazendo bem, dando todas as oportunidades, mas vocês não creem no que eu prego, não creem no que eu falo, andam sempre questionando. Mas eu vou me retirar. Vai chegar um dia que vocês vão desejar que eu esteja aqui, mas eu não vou estar mais aqui. A oportunidade vai acabar, a oportunidade vai cessar, e vocês vão me procurar. Mas vocês, se continuarem nessa mesma atitude de incredulidade, vocês vão perecer nos vossos pecados, e para onde eu vou, vocês não poderão ir. Ou seja, não poderão ser salvos se vocês continuarem nessa mesma atitude de incredulidade, ficar sempre questionando o que eu falo. É isso que Jesus quis dizer para aquelas pessoas. E para os dias de hoje, Jesus diz a mesma coisa, porque a oportunidade que está lançada para todos nós é muito grande, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de grandes oportunidades. A palavra de Deus está sendo pregada em todo canto. Em todo canto que a gente anda, tem uma pessoa levando a mensagem da palavra de Deus. Não ouve quem não quer. Não ouve quem não quer. Essa é a verdade. Jesus então, ele continuou dizendo para eles, e ele disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu desse mundo não sou. Em outras palavras, eu vim do alto, eu sei o que eu estou falando, mas vocês são daqui de baixo. Vocês precisam ouvir o que eu estou falando. E a Bíblia diz que Jesus falou: por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crê que eu sou, morrerei nos vossos pecados. O que ele quis dizer? Se vocês não creem que eu sou enviado da parte de Deus e não recebi a minha mensagem, não tem como vocês serem salvos, porque nós sabemos que uma pessoa só pode ser salva se ela se arrepender dos seus pecados. E como é que uma pessoa vai se arrepender dos pecados se não ouvir a palavra de Deus? Porque é através da palavra de Deus que eu entendo que eu sou um pecador e que preciso do perdão de Deus para eu alcançar a salvação da minha alma. Mas aquelas pessoas fecharam os ouvidos e o coração e não ouviram o que Jesus estava falando. Por isso que Jesus estava falando com eles: se vocês não creem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E Jesus continua falando a mesma coisa. Aí a Bíblia diz que eles perguntaram para Jesus: quem és tu? E Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito para vocês desde o começo? Através das palavras do Senhor Jesus, ele dava a entender que ele veio com uma missão especial. Ele veio de Deus com uma missão especial, que ele era o enviado de Deus, o Messias de Deus, o Salvador que devia vir ao mundo. Jesus não se exaltava, ele não saía dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Não. Mas qualquer pessoa que tinha sensibilidade, qualquer pessoa que tinha temor de Deus e que já tinha ouvido a lei e que sabia que Deus ia enviar um Salvador e que tinha sensibilidade a isso, reconhecia que Jesus era esse Salvador. Como a Bíblia vai falar de uma mulher chamada Ana, que quando Jesus nasceu e quando Jesus foi apresentado lá no templo, ela reconheceu que ele era o Salvador, porque ela era uma mulher que estava sempre no templo, sempre em jejum, em oração, em comunhão com Deus. Porque a pessoa que vive em comunhão com Deus, ela reconhece a oportunidade, ela aproveita a oportunidade que Deus dá, quando essa oportunidade é dada. E a palavra do Senhor continua dizendo que Jesus falou para aquele povo que muitas coisas ele tinha a dizer a respeito daquele povo e julgar, mas ele diz: aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que Deus tem ouvido, essas digam. Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos: Jesus,
ele nos ensina aqui por essa palavra, que nós, mesmo conhecendo muito bem a vida de alguma pessoa, ou alguma coisa que essa pessoa fez, nós não temos autoridade de julgar essa pessoa, porque ele, sendo filho de Deus e conhecendo até o coração e as intenções das pessoas, ele diz o seguinte: eu tenho muitas coisas para dizer e julgar a vosso respeito, mas eu só posso dizer aquilo que o Pai me autorizou a dizer. Aleluia. As coisas que eu tenho ouvido do Pai, essas digo ao mundo. Aí Jesus continua dizendo: quando levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Irmãos, todos nós, seres humanos, devemos sempre querer aprender de quem sabe. Na verdade, para que a gente aprenda o que nós precisamos aprender e que vai trazer proveito para a nossa alma, nós precisamos aprender de Deus, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 11, presta atenção aqui, no versículo 29, Jesus falou assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para a vossa alma. Quem precisa do descanso aqui? Todos nós precisamos do descanso para a nossa alma. E Jesus falou que nós só vamos receber esse descanso se nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Jesus falou: como o Pai me ensinou, assim eu falo. Então, quando ele fala aprendei de mim, ele está dizendo: aprendei daquilo que eu recebi do Pai para ensinar. O Pai é o professor, Jesus é o aluno do Pai, mas é o mestre dos homens, os homens que se interessam pela verdade que ele fala. Jesus, ele foi chamado de mestre, não foi? Várias vezes na Bíblia. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Ele tinha uma palavra para trazer, uma mensagem poderosa, uma mensagem de salvação. Quando um aluno entra numa escola, quando uma pessoa, criança, entra na escola, ela entra para aprender, né? E a função do professor é ensinar. Mas por que o professor ensina? Ensino porque aquela pessoa, aquela criança, ela foi para ali para aprender, né? E quando ela adquire o conhecimento, quando ela adquire ali, quando ela recebe ali o ensinamento, passa um tempo, vem uma prova para ela fazer, para o aluno fazer, não é? E só através dessa prova que é confirmado que ele aprendeu alguma coisa. Somente uma prova pode confirmar que o aluno aprendeu alguma coisa. Se ele aprendeu, então no momento da prova ele vai aplicar aquilo ali, ele vai fazer aquilo ali e ele vai ser aprovado. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se Jesus está falando sobre ensinamento aqui, está dizendo que ele trouxe um ensinamento dado pelo Pai, e que esse ensinamento é através desse ensinamento que ele está falando, e que ele falou que nós devemos aprender dele. Então eu entendo que Deus, como o Pai da sabedoria, ele quer que nós aprendamos dele, para que a gente então, ao ser provado, a gente seja aprovado. Uma pessoa que é aprovada por Deus é uma pessoa salva. Então, quando Deus nos dá a palavra dele, nós então recebemos a fé, como diz a palavra. E a nossa fé é provada quando nós passamos por alguma luta. Como é que nós temos reagido diante dos problemas? Como alguém que recebeu a força da palavra de Deus, como alguém que recebeu o Espírito de Deus, como alguém que recebeu a fé, como alguém que aprendeu com Jesus, ou como alguém que não sabe nada a respeito do que Deus ensinou. Então, as provas da nossa vida, depois que a gente recebe a palavra de Deus, são para nos aprovar. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, se eu não me engano, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. É depois de ser provado que nós seremos aprovados. Aleluia. Então Jesus, ele está falando com aquelas pessoas
essas palavras e fala conosco nessa noite também. E ele diz aqui, no versículo 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Mais um ensinamento que Jesus me dá. Eu preciso da presença de Deus comigo. Como é que Deus quer estar comigo? Ele quer estar comigo para me ajudar, Ele quer estar comigo para me orientar, Ele quer estar comigo para me sustentar, Ele quer estar comigo para me fazer companhia, para não me sentir sozinho. Aí Jesus, ele diz: o Pai que me enviou está comigo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele falou: porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, quando eu procuro fazer sempre o que agrada a Deus, isso me faz ter a certeza de que o Pai está comigo. Jesus falou: o Pai está comigo porque eu sempre faço o que lhe agrada. Presta atenção. Irmão, vamos procurar fazer o que agrada a Deus, por mais difícil que seja. Procure fazer sempre o que agrada a Deus. E mais uma vez eu digo: como saber o que agrada a Deus? Quando eu ouço a palavra que Ele me ensina. Aleluia. Então a palavra do Senhor disse que diante dessas palavras de Jesus, muitos creram nele. Aqui no versículo 30. Eu já estou terminando aqui a mensagem, irmãos. Jesus então, ele fala essas palavras para aquele povo. E a Bíblia diz que diante dessas palavras de Jesus, muitos creram nele. Muitos creram nele. O objetivo de Deus, quando Ele me dá a palavra, é que eu creio nessas palavras. Então, a primeira parte do objetivo de Deus na vida daquelas pessoas foi alcançada, porque eles creram em Jesus. Muitos creram em Jesus. Mas nós lemos o texto todo aí, irmãos. Jesus então, quando Ele viu que aqueles judeus creram nele, Ele então voltou a atenção para eles. Como Ele volta a atenção para alguma pessoa que crê nele aqui. Porque quando eu creio no Senhor, eu entrego a minha vida para Jesus. Presta atenção. Aí Jesus voltou a atenção para aqueles que creram. E Jesus então começou a falar com eles: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aleluia. Nós ouvimos esse versículo da Bíblia: e conhecereis a verdade vos libertará. Só que antes desse versículo tem todas essas palavras aí que eu falei. Para conhecer a verdade e a verdade nos libertar, nós precisamos permanecer. Primeiro, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Segundo, nós devemos crer na palavra de Deus. Terceiro, nós devemos permanecer na palavra de Deus. E quarto, nós precisamos seguir Jesus como discípulo. Deus. Aí nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertando dia após dia. Do contrário, não tem libertação. Glória a Deus. Eles creram, como muitos dizem: eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A fé que eu tenho em Deus me leva a fazer obras que agradem a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus falou isso para aqueles que a Bíblia diz que creram no Senhor, eles não gostaram do que Jesus falou com eles. Como muitas pessoas que seguem a Jesus, enquanto a palavra de Deus é uma palavra que fala de amor, da misericórdia, ou seja, aquilo que a pessoa quer ouvir, aquilo que agrada a pessoa. Mas quando Deus chama para um compromisso, a pessoa sai. Jesus estava chamando aqueles que creram nele para um compromisso, porque Ele falou: tem que permanecer. E eu costumo dizer que não é tão difícil a pessoa chegar. É difícil a pessoa vir até Jesus, mas é mais difícil permanecer. E Ele falou sobre permanecer, e também falou sobre ser discípulo. Ser discípulo é seguidor. E para seguir Jesus, a Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos todo dia, tomar nossa cruz e seguir a Ele. Quando eles ouviram isso, eles começaram a questionar: olha aqui, você está falando sobre a verdade nos libertar, mas nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Ele está dizendo: nós somos filhos de Abraão. O que significa ser filho de Abraão na Bíblia? É crer em Deus. Todo
todo aquele que crê no Senhor, mas crê verdadeiramente, como a Bíblia ensina, como diz a palavra, como diz as Escrituras. Aquele que crê em Deus, como diz as Escrituras, é chamado de filho de Abraão. E esses aqui então, eles disseram para o Senhor: olha, nós somos filhos de Abraão e jamais, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Aí Jesus falou uma coisa para nós aqui. Jesus diz assim: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Tem muita gente que não estão presos dentro de uma cadeia, mas estão presos no vício, estão presos no pecado, estão presos na prostituição, estão presos em situações em que essa pessoa nem percebe que está aprisionada. Tem muita gente que está presa, mas não percebe que está presa. Somente a palavra de Deus para iluminar essa pessoa, para que ela entenda que ela precisa de libertação. E o pior tipo de prisão é essa prisão em que a pessoa está cega e não consegue enxergar que está presa. Muitas pessoas estão presas e não sabem que estão presas. Precisam ouvir a palavra. O que o salmista do Salmo 119 escreveu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. A luz nos faz enxergar o que nós não conseguimos enxergar no escuro. Glória A a palavra Deus. de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Então Jesus falou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus e se arrepende dos seus pecados, ela passa a ser uma nova criatura. E o pecado que dominava a vida dessa pessoa não domina mais. Não vamos dizer que uma pessoa que entregou a vida para Jesus nunca mais vai pecar. Não é isso. Porque nós somos falhos. E em algum momento cometemos pecados. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, o pecado não tem mais poder de permanecer na nossa vida. Como um vício, como um hábito repetitivo. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quem é o Filho? Jesus. Quem é que está autorizado a libertar de verdade? Jesus. É Jesus. Aleluia. E Jesus então foi falando com aqueles judeus que haviam crido. E esses questionados foram os que creram no Senhor. Continuou Jesus falando com eles. Jesus falava, eles respondiam. Jesus falava, eles respondiam. E eu aprendi uma coisa na Bíblia. Jó. Quem já ouviu falar sobre Jó? Todos nós aqui. Um grande homem de Deus, que era rico e era um homem temente a Deus. Ele perdeu tudo que ele tinha, só não perdeu o temor de Deus e a fé. Aleluia. Ele diz uma coisa. Ele falou: se Deus me falar 1000 coisas, eu não tenho direito de responder a ele nem a uma das 1000 coisas que ele falar comigo, porque eu não sou justo, mas ele é. Aleluia. Mas esses aqui, e toda pessoa que é soberba, ela nunca aceita aprender de Deus. Ela sempre tem que questionar alguma coisa. Por isso que Deus falou, Jesus falou: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequenos. Quem é o pequeno? É aquele que aceita que precisa ser transformado pela palavra de Deus. É aquele que aceita que precisa ser perdoado dos seus pecados, que precisa de salvação. Glória. Enquanto a pessoa estiver questionando, enquanto a pessoa estiver querendo ter razão em alguma coisa, Deus nunca vai entrar na vida dela. Deus nunca vai se revelar para ela, porque ela é orgulhosa, ela é cheia de si, como esses aqui eram cheios de si. E a Bíblia diz que eles foram questionando e Jesus falava, e eles questionavam. De repente Jesus disse para eles: olha, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas Abraão, ele não fez o que vocês estão planejando fazer. Porque aquelas pessoas ali, eles estavam com a intenção de matar Jesus. Eles faziam parte daquele grupo que estava com má intenção com Jesus. E Jesus sabia disso. Jesus falou: olha, se vocês são filhos de Abraão, então praticam as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? Abraão era um homem de Deus. Deus falava, ele ouvia o que Deus falava, ele obedecia o que Deus falava. Aí Jesus falou o seguinte: olha, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Se vocês fossem filhos de Deus, todo filho de Deus ama Jesus. Todo aquele que vive fazendo zombaria com o nome de Jesus, vive fazendo piada com o nome de Jesus, ainda não é filho de Deus.
ainda não é filho de Deus. Todo que é filho de Deus ama Jesus, porque Jesus está dizendo aqui na palavra: entrega a vida para Ele. E por fim, Jesus falou com eles: olha, vocês são filhos do diabo. Misericórdia. Meu Deus. Jesus falou com eles. Eles eram filhos do diabo. As obras deles, a atitude deles, estavam fazendo com que eles fossem iguaizinhos aos Satanás. E por isso que Jesus estava dizendo: Meu Deus. pelas obras dele, pelas intenções dele, pelas atitudes deles, as obras da pessoa, irmãos, diz de quem que essa pessoa está sendo filha, com quem essa pessoa está parecendo. Por isso que nós precisamos nos esforçar para cada dia mais parecer com Jesus, aprender com Jesus, fazer como Jesus fez, viver como Jesus viveu. Nós seremos filhos de Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus falou: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero fazer um alerta para a igreja aqui, finalizando a mensagem em nome de Jesus, porque Deus mandou falar. Aleluia, Deus. Não minta nem por brincadeira. Tem gente que fala: ah, mas uma mentirinha não faz mal. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Eu não quero nada que venha do diabo. A igreja que quer subir para o céu não é arrebatamento. A igreja que quer ter um lugar junto a Deus lá na glória eterna não deve querer nada que venha do diabo. Não minta, nem para escapar de uma situação constrangedora. Fale a verdade. Fala, mesmo que doer, mas fala. Fale a verdade. Viva a verdade. Conheça a verdade, porque só a verdade pode libertar de verdade. Amém, meus irmãos? Então Jesus está dizendo que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então não se envolva com mentira. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com todos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Aí Jesus então termina dizendo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí ele está dizendo para eles: por isso vocês não me dais ouvido, porque não sois de Deus. E eu quero dizer uma coisa: Jesus falou isso para aqueles que a Bíblia diz, eles creram no que Jesus falou. Aleluia. Por isso que nós não devemos nos ensoberbecer, porque nós já cremos. Se nós não permanecermos na palavra do Senhor e não seguirmos Jesus como discípulo, não seremos libertos pela verdade. Seremos enganados. Presta atenção na mensagem. Nós assumimos a nossa fé no Senhor, entregamos nossa vida para Jesus. Foi ou não foi? Isso que aconteceu. Mas nós precisamos dar sequência. Nós precisamos completar o processo. Nós precisamos conhecer Jesus dia após dia. Fazer isso que Jesus falou. O resumo que é: permaneça nas minhas palavras. Sejam meus discípulos. Conheçam a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus falou. E quando nós ouvimos e permanecemos ouvindo, nós vamos conhecendo o Senhor, vamos caminhando com o Senhor e não aceitamos o que vem do diabo. Glória a Deus. Então essa palavra é a palavra que prepara a igreja. Essa é a palavra que salva a alma do ser humano. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Esse é o evangelho da salvação. Então põe essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Glória